Olá pessoal, tudo bem? Sou Gabriele, advogada, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante no mundo do direito, o advogado dativo. Você já ouviu falar nisso? Sabe o que é e a importância do papel do advogado dativo no processo judicial? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo de forma simples e prática. Primeiro, nós vamos precisar entender o que é um advogado dativo. Bom, é um advogado comum nomeado pelo juiz para atuar num processo em defesa de pessoas que não possuem condições financeiras para arcar com um advogado particular. Em casos de cidades, comarcas, que não possuem defensoria pública ou que possuem defensoria pública, mas devido à alta demanda da defensoria, ela não possui condições de estar fazendo a defesa de qualidade dessa pessoa. Isso acontece para que ninguém fique sem a assistência jurídica. Um direito fundamental que é previsto na Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 74. Mas como isso acontece na prática? Vamos imaginar um caso simples. Uma pessoa de baixa renda procura a justiça em busca de seu direito ou precisa fazer a defesa na justiça para defender os seus interesses. Ela não possui condição de pagar um advogado particular. Dessa forma, ela vai em busca da assistência jurídica gratuita oferecida pelo Estado. Se for aprovado, o ideal é que a defensoria pública entre em defesa dessa pessoa. Mas em muitas cidades, como o interior, onde eu moro, ou em outras comarcas que possuem até a defensoria, mas elas estão sobrecarregadas, o juiz vai despachar no processo um advogado dativo para representar essa pessoa judicialmente. Isso está previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, que garante o acesso à justiça às pessoas que não têm condições financeiras. Bom, agora quem pode ser advogado dativo? Qualquer advogado regularmente inscrito na OAB da sua comarca. Geralmente ocorre uma inscrição no início do ano, ou seja, os advogados que têm interesse em atuar como dativo faz essa inscrição para poderem ser nomeados. Geralmente, o juiz ele vai escolher o advogado que esteja inscrito nesse processo que é feito no início do ano. Ou seja, aquele advogado que se colocou à disposição para ser nomeado como advogado dativo. E como funciona na prática? O juiz ele vai fazer a nomeação por meio de um despacho. Ou seja, vai chegar a intimação para você ali no PJE que você foi nomeado para atuar em defesa de certa pessoa. E aí você pode também negar, por exemplo, às vezes é uma área que você não tem tanta experiência ou não atua com tanta facilidade, você pode recusar a nomeação, mas isso tudo dentro do prazo prévio estipulado pelo juiz, ok? Aceitada a nomeação, você vai atuar naquele processo como fosse um advogado particular. Ou seja, você terá todas as responsabilidades que você teria no processo de um cliente particular seu. Bom, então você vai estar atuando nesse processo desde o início da sua intimação para aceitar ser advogado dativo até o final, ali com a sentença, o trânsito em julgado. Ao final, vai ser emitida uma certidão para pagamento de honorários. Em Minas Gerais, pessoal, eu sou de Minas Gerais, então aqui acontece o seguinte, chega o final do processo, o próprio juiz, às vezes a gente pede, mas em a maioria dos casos, o próprio juiz já manda expedir a certidão de pagamento de honorários. Antes, a gente tinha que fazer um pedido ainda junto ao Estado. Hoje, já vai direto da secretaria da sua comarca para a central de pagamentos do Estado. Então, a gente só tem ali o trabalho de acompanhar a certidão. E qual é o valor que a gente recebe para atuar como advogado dativo? É o mesmo valor da nossa tabela de honorários do nosso estado? Não. Geralmente, o advogado dativo, ele tem uma tabela de pagamentos de honorários separado. Ou seja, tem valores diferentes daquela estipulada pela tabela da OAB, que é feita o pagamento dos honorários para aquele advogado particular. Então, se você tem interesse em atuar como advogado dativo e quer saber qual é o valor que você vai receber, eu indico que você procure a tabela de honorários dativos do seu estado.
às vezes até antes de aceitar ou recusar atuar e representar essa pessoa. Por quê? O pagamento, ele não é imediato, ou seja, acabou o processo e recebe o pagamento como se fosse um alvará. Há todo um processo para pagamento e às vezes pode demorar meses ou anos. Novamente, reforço, caso de Minas Gerais, pessoal. Então, você tem que procurar saber como é no seu estado, como funciona nesse quesito. Se você é mineiro, advogado mineiro, atua em Minas Gerais como advogado dativo, a própria secretaria encaminha a certidão de pagamento de honorários dativo para o estado realizar o pagamento. E geralmente não, em Minas Gerais fica as certidões que vai chegando para o estado no site da AGE. Você pode jogar no Google, AGE dativo vai ser o primeiro que vai aparecer. E lá vai constar mês a mês as certidões que chegaram para você ter aí um controle de quando vai ocorrer esse pagamento. Mas como eu disse, pode demorar entre meses ou até anos. O advogado dativo, ele é uma peça essencial para o acesso à justiça de pessoas que não possuem condições financeiras para ter aí sua defesa ou entrar com um processo judicial. Principalmente se você é como eu, do interior, onde não possui uma defensoria pública. Ele é a ponte entre o cidadão e o poder judiciário, ajudando a cumprir o princípio da igualdade perante a lei. Mas nem tudo são flores. Um dos desafios é o valor do pagamento dos honorários dativos, que geralmente é menor do que a tabela da OAB do seu estado, ou seja, como eu disse, tem uma tabela própria para pagamento de honorário dativo. E também a morosidade. Pode demorar muitos meses para você receber esse pagamento. Se você é um jovem advogado, às vezes está querendo contar com esse valor ali para sua renda, né, para a sua rotatividade do seu escritório de valores. Você não pode contar com ele, porque geralmente pode demorar muito tempo após o final da ação. Outra questão, como você vai trabalhar com dativo, você pode estar pegando casos complexos, bem complexos, e às vezes vai demandar muito do seu tempo, muito da sua atenção, às vezes vários atendimentos, e às vezes esse valor que você vai receber como advogado dativo não vai compensar todo o trabalho que você está executando naquele processo. E aí, gostou de saber sobre o advogado dativo? Este tema importante demonstra como o direito ele pode ser um instrumento de inclusão e de justiça social. Quer saber mais sobre o mundo jurídico? Me segue nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Se você é um advogado iniciante ou ainda está estudando para a OAB ou acabou de passar na OAB e não sabe o que fazer, quer advogar, eu vou dar várias dicas para jovens advogados que possam ajudar a vocês a trabalhar de uma forma que vocês não passem tanto aperto como eu passei. Eu comecei a advogar do zero, sem ninguém na família que era advogado, sem fazer estágio em escritório e foi muito difícil. Então esse vídeo aqui é para chegar em você, advogado iniciante. Ou um estudante de direito que está aí finalizando, está no último ano do curso de direito, ou aquela pessoa que quer saber mais sobre o mundo jurídico, de como pode iniciar trabalhando nessa área. Esse canal é para você. Segue, ativa o sininho, dê um like, escreva um comentário se você gostou, se tem alguma dúvida, para a gente produzir mais conteúdo sobre temas que vai ser de interesse aí para estudantes de direito e a jovem advocacia. Fiquem com Deus.